Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. A nossa história começa no supermercado e recentemente houve muitos casos de ferimentos em animais na cidade Z e o governo pede para os cidadãos não tentar sair à noite, que os departamentos relevantes estão envolvidos na investigação e eles pedem para os cidadãos não entrarem em pânico. E esse aqui é o nosso prota, o Li Chan, e ele pensa que nunca é demais estocar alimentos na casa dele. E nessa cidade, dezenas de pessoas foram infectadas com a gripe por meio de um vírus desconhecido, e a mídia continua investigando e tentando acompanhar sobre isso. E o Li Chan vai escutando algumas mulheres falando, e uma delas fala que o velho da família Li geralmente está bem de saúde, e alguns dias atrás ele pegou essa doença e morreu instantaneamente. E a outra mulher pergunta se não é uma doença respiratória, e a mulher fala que é quase isso, que ele não aguentou nem 2 dias. E a outra pessoa diz que realmente tem muitas pessoas sofrendo dessa doença recentemente, e pergunta se o governo ainda não descobriu o motivo. E a cena corta pro Li Chan já no estacionamento colocando as comidas no carro dele, e ele pensa que realmente o mundo não está em paz agora, e que ele pegou várias coisas, sementes, refeições instantâneas, alimentos congelados, carnes, e tudo que ele for precisar para as necessidades diárias, e também pegou o máximo de alimentos enlatados possível, e que ele só vai precisar de um fogo para esquentar o alimento e já era. Então ele pega a estrada e diz que quer logo chegar em casa para cozinhar para a irmãzinha dele, a Han Han. E ele pensa que ainda tem um cervo que ele caçou pela manhã, mas então alguém começa a ligar para ele, e uma pessoa pergunta se o Li Chan já considerou a sugestão que ela deu anteriormente, e o Li Chan diz que pode encontrar um emprego que permita manter a cabeça erguida diante de estranhos, e a pessoa no telefone concorda e diz que tá tudo bem então, e o Li Chan diz que não vai mandar a irmãzinha dele pro orfanato de jeito nenhum, e a pessoa no telefone fala que ele nem é parente de sangue dela, e pergunta se o Li Chan não vai cumprir a promessa de se casar com ela, e o Li Chan diz que a irmã dele é um membro importante na família dele, e a pessoa pergunta pro Li Chan por que ela deveria cuidar de uma criança que poderia ser a filha dela de graça ainda, que ela já teve momentos difíceis o suficiente com ele, e ela diz que se ele não for levar ela a sério, então é melhor eles terminarem, e o Li Chan fala que tá tudo bem então, se é isso que ela quer, então ela desliga o telefone, mas então o Li Chan se assusta com algo, nisso o carro dele acaba batendo em um animal, e ele acabou pisando no freio rapidamente, e o Li Chan se pergunta por que o animal correu direto para frente do carro dele, e se questiona se aquele animal é um cachorro ou uma ovelha, mas então ele percebe que é um bode, e o bode fica parado olhando para ele, e o Li Chan fica surpreso porque mesmo depois do animal tomar uma pancada dessa com o carro, ele ainda tá vivo, e então o bode começa a sair da estrada, e ele vai se tocando dentro dos matos, e o Li Chan fica em silêncio ali olhando para ele, e ele pensa que é melhor sair dali antes que a polícia de trânsito chegue. Então, um tempinho depois, ele vai chegando na fazenda dele, e ele vai pegando os suprimentos do carro, e de repente alguém começa a chamar o nome dele, e a irmãzinha dele, a Han Han, diz que ele finalmente chegou em casa, e o Li Chan diz pra ela correr mais devagar que é perigoso, e o Li Chan fala que ele comprou várias coisas deliciosas pra ela, e ele já vai dando um pacotinho de comida pra Han Han, e a Han Han fala que concluiu todas as tarefas que ele pediu pra ela, e que ela ainda adicionou feno no estábulo e trocou a água. E o Li Chan diz que ela deve estar muito cansada, que ela precisa comer um ensopado feito numa panela muito grande para se sentir melhor. E ele pergunta se ela não quer comer uma carne de veado refogada. E a Han Han fala que isso deve ser ótimo. E o Li Chan fica olhando para ela sorrindo. Mas então o Xiaobai começa a comer as plantas lá na frente. E a Han Han já dá uma pancada na cabeça dele falando para ele não comer a plantação. E então eles vão indo para a casa deles. E eles vão deixando umas pegadas para trás. Nisso eles vão passando do lado do estábulo e tem uma vaca lá dentro. E essa vaca aqui parece que tá meio diferenciada, e ela fica olhando pro Li Chan e a Han Han. Então já dentro da casa deles, a Han Han diz que nunca viu um eclipse solar, e pergunta pro Li Chan se o céu vai ficar completamente escuro mais tarde, e no rádio fala que o eclipse solar total mais espetacular desse século está prestes a chegar conforme programado, e a Han Han fala que isso está muito bom, que não apenas as habilidades do Li Chan melhoraram, mas também as suas habilidades culinárias também ficaram cada vez melhores. E o Li Chan diz que o eclipse solar não faz anoitecer, que a única coisa que acontece é que a lua fica na frente do sol, e se você quiser ver, você precisa usar um óculos. E o rádio diz que já vai começar a contagem regressiva pro eclipse, e a Han pergunta pro Li Chan o que é aquilo, e ele vai olhando pela janela, e a lua de repente começa a ficar azul, e do nada dá um apagão na casa deles, e a Han pergunta por que deu queda de energia, que tá muito frio ali agora, e o Xiao Rei começa a latir sem parar, e a Han Han chama a atenção dele e diz pra ele olhar pro lado de fora. Então o Li Chan rapidamente já abre a porta, e do nada o tempo começa a nevar, e o Li Chan pergunta por que nevou de repente ainda no verão, e o Li Chan fala pra Han Han entrar em casa rapidamente,
e que ele vai ir trancar os gados e as ovelhas que ele já volta, e diz pro Xiaobai, o cachorro branco, ficar e cuidar dela, e a Han Han fala pra ele se apressar então, que tá muito frio lá fora, e o Li Chan fala pra ela não se preocupar e chama o cachorro preto pra ir com ele, e enquanto caminha pela neve ele diz que essa tempestade tá muito forte. Nisso começa a acontecer alguma coisa com a lua, e o Li Chan fica olhando em direção a ela, e logo atrás do Li Chan tá aquela vaca lá, e ele se pergunta o que tá acontecendo ali, se é esse eclipse que tá causando tudo isso. Nisso a lua começa a brilhar uma luz azul e soltar uns raios, e o Shao Rei fica estranhando aquilo que tá acontecendo, e o Li Chan diz que esse é o eclipse mais estranho que ele já viu, e de repente o Shao Rei começa a latir, e aquela vaca começa a se aproximar do Li Chan, e então o Shao Rei vai correndo pra cima do Li Chan, e o Li Chan começa a olhar pra trás pra ver o que tá acontecendo, e o Shao Rei já vai pulando e dando a mordida no boi enquanto o Li Chan desvia, e por pouco ele não levou a chifrada desse boi, e ele fica parado ali olhando pro boi. Nisso o Shao Rei continua atacando o boi, e o Li Chan sai correndo e pensa que deve pegar o arco e flecha dele, e ele vai indo em direção ao tronco que ele deixou o arco e flecha, e o boi acaba jogando o Shao Rei pra longe, e o Li Chan fica sem entender o que tá acontecendo, mas que é melhor acabar com esse boi logo, e ele vai vendo que começa a aparecer algumas coisas na frente dele, e ele se pergunta o que é isso azul na frente dele, e então ele dispara as flechas, e vai voando logo 4 flechas na direção do boi, e as 4 flechas acertam bem na cabeça dele, e o Li Chan diz que esse tiro que ele deu foi incrível, mas o boi continua se mexendo e indo em direção a ele, e o Li Chan diz que isso ainda não foi o suficiente para acabar com ele. Nisso ele começa a procurar mais flechas para atirar no boi, e o sistema aparece para ele falando que ele não tem mais nenhuma munição com ele, e ele começa a botar a mão na case para ver se acha algum arco e flecha, mas não tem mais, e ele pensa que o sistema tá certo, que realmente tá vazio. Nisso o boi já dá uma chifrada nele, e ele começa a ser jogado para longe, e então ele cai no chão e o Shao Rei fica puxando ele, e o Li Chan vai olhando pro Shao Rei, e o Shao Rei começa a apontar em uma direção, e o Li Chan vai olhando em direção à casa dele, e ele pensa já que a vaca sofreu uma mutação repentina, e então provavelmente o Xiaobai, aquele cachorro branco, também sofreu e que aquilo não tá mais seguro, e dentro da cabana o Shao Rei fica latindo pra Han Han, e ela pergunta o que há de errado com ele, por que ele ficou assim de repente, e o Xiaobai continua latindo pra ela, e então ele começa a correr pra cima dela. Nisso o Li Chan já aparece e dá uma bicuda no Xiaobai, e o Li Chan diz que vai levar ela até uma cabana segura, que não é pra ela sair de lá não, porque ainda há várias criaturas perigosas lá fora, e a Han Han pergunta enquanto ao Xiaobai se eles vão deixar ele ali, e o Li Chan fala que o Xiaobai não tá muito bem agora, que é pra ela escutar o irmão mais velho dela e nunca sair da cabana, e o Li Chan começa a correr pela neve, e ele vai chegando perto de um estábulo, e ele pensa que aquele lugar ficou muito frio, e então o sistema aparece pra ele de novo, e o Li Chan pensa o que é essa coisa que fica aparecendo na frente dele toda hora, e o sistema diz que o número de corpos vivos dentro do alcance é de 4, e ele se pergunta o que é isso, e o Li Chan fala pra Han Han entrar rapidamente no estábulo, e ele diz que não importa o que aconteça pra ela não sair dali, que é pra ela acreditar nele, e ela concorda e diz que vai fazer isso, e o sistema atualiza e diz que o número de corpos vivos dentro do alcance é de 5 agora. Nisso o Xiaobai já aparece atrás dele e dá uma patada nele, e depois dessa patada o Li Chan acaba se apoiando no chão, e a Han Han pergunta pra ele o que tá acontecendo lá fora, mas então o Shao Rei aparece e pula em cima do Xiaobai, e o Li Chan pergunta se o Shao Rei tá ali pra ajudar ele, e ele sai correndo e diz pro Shao Rei aguentar um pouco que ele já vai resolver isso. Nisso ele já pega um machado que tava bem ali na frente dele, e ele para bem na frente de uma árvore falando pro boi ir pra cima dele. Nisso o boi vai correndo e acaba batendo na árvore, e o chifre dele fica preso dentro da árvore, e o Li Chan já vai indo com o machado pra dar uma no pescoço do boi, e ele diz que dessa vez o boi já era, e só foi ele dizer isso e o Xiaobai aparece de repente e já dá uma mordida no pescoço dele, e ele se pergunta já que o Xiaobai tá ali, será que o Shao Rei foi morto? E ele pensa que não deve desistir agora, mas então o boi dá uma chifrada nele, e o Li Chan foi pego de surpresa por essa, e ele se pergunta por que tudo isso tá acontecendo, mas então o sistema aparece e diz que tá combinando o futuro de jogo de sobrevivência no corpo dele, e o Li Chan se questiona que tela azul é essa e por que ela fica fazendo esse barulho, e pensa que ao invés de ficar fazendo esse barulho, seria melhor se o sistema lidasse com essas duas feras em volta dele antes de ficar conversando com ele, e ele pensa que se ele tivesse só mais um pouco de força ele conseguiria sair dessa situação, se ao menos ele conseguisse mover esse machado, ele conseguiria deixar a irmãzinha dele viver, e então o sistema diz que a combinação do jogo de sobrevivência foi bem sucedida, e ele fala que o sistema agora está conectado com o jogador Li Chan, e que em caso da perda de consciência do Li Chan, o sistema vai assumir o controle do corpo dele, e o sistema dá uma recompensa para ele e diz que ele ganhou o Olho da Verdade nível 1, e que o nível da pousada dele é nível 1 também, e fala que os pontos necessários para atualizar o nível da fortaleza é de 8 milhões,
Então de repente o Li Tian abre os olhos e ele acorda caído ali no chão e se pergunta como é que ele ainda tá vivo, que obviamente ele foi perfurado pelo chifre do boi e que ainda teve o Xiaobai que mordeu ele e que isso não pode ter sido um sonho até porque a roupa dele tá toda manchada de sangue e ele percebe que as feridas dele também desapareceram, mas então ele começa a sentir uma dor leve na cabeça e ele vai olhando em volta e ele percebe que o boi já foi de arrasta pra cima e rapidamente ele começa a olhar em volta e ele percebe que o Xiaobai tá ali caído e ele pensa o que aconteceu depois de ele perder a consciência, que esse tipo de poder destrutivo não é algo que os humanos poderiam alcançar, e o sistema começa a mostrar o que aconteceu pra ele, e depois dele ter perdido a consciência, o sistema assumiu o controle do corpo dele, e ele dá as boas-vindas ao Li Tian, um jogo de sobrevivência do juízo final, e diz que a identidade do jogador dele está habilitada, e naquela hora que ele estava apagado, ele deu um socão na cabeça do Xiaobai. Nisso ele acabou pegando o machado rapidamente, e ele já dá uma machadada no boi, e vai saindo a energia do corpo dele, e as feridas dele começam a se curar, e agora ele sabe o que aconteceu, e do nada ele começa a gritar, e ele pensa que realmente ele morreu antes, mas que as feridas dele cicatrizaram, e tudo isso foi graças a esse sistema de sobrevivência, que na verdade parece mais com um jogo, e o sistema diz que o jogo já foi baixado e a estação base já foi veiculada com sucesso, e diz que o shopping de pontos foi ativado e as recompensas para iniciantes foram distribuídas, que os jogadores são convidados para investigar por conta própria, e ele pensa que esse é o barulho que o sistema faz, e que parece que vai ser necessário liberar tarefas de acordo com a rotina dos jogos online, e então ele começa a sentir aquela mesma dor na cabeça que ele estava sentindo antes, e ele se pergunta se essas informações que o sistema dá são implantadas diretamente no cérebro, e o sistema diz que a primeira rodada da temporada de destruição chegou, e que ainda faltam 2 dias para a próxima rodada da temporada de destruição chegar, e fala que o Tian Xuan destruirá todo mundo, e que a fortaleza é o único abrigo que ele vai poder confiar, e que a missão do jogador é sobreviver ao jogo do juízo final, e que ele construa uma base mais forte possível, e ele se pergunta o que é essa rodada de destruição, mas que em outras palavras isso é apenas o começo, que a primeira rodada já envenenou a terra no qual os humanos dependem para sobreviver, e se pergunta qual será a segunda rodada então, e ele pensa que o Xiaobai não tá morto, que ele só desmaiou, que com base na explicação do sistema, o Xiaobai e o Han Shen devem ter sofrido uma mutação após comerem acidentalmente as plantas envenenadas pela radiação, e que após a mutação o corpo foi fortalecido e se tornou extremamente feroz, e pensa que é melhor prender o Xiaobai numa gaiola para evitar que ele cause danos a outras pessoas, e que agora ele vai ter que ir ver se a Han Han tá bem, e ele vai entrando no estábulo, e ele começa a descer o porão do estábulo, e ele vai tentando ligar a luz, mas ele não consegue, e diz que parece que o sistema de energia ainda não foi restaurado, e parece que também não há sinal de celular, mas que isso não é um grande problema se tiver um gerador a diesel, e ele se pergunta cadê a Han Han, porque ela não tá fazendo nenhum movimento, mas então ele vê os pezinhos dela ali atrás da caixa, e ele já vai correndo preocupado se alguma coisa aconteceu com ela, e ele pega ela e pergunta se aconteceu alguma coisa com ela, se ela tá bem, e o sistema diz que ela só tá dormindo, e o Li Tian pensa que se for só isso é bom, mas então a Han Han começa a acordar, e a Han Han diz que conforme ele tinha pedido, ela esperou ali obedientemente, mas então ela acabou apagando de repente, ela não se lembra de nada que aconteceu, e ela pergunta se o Li Tian tá bem, e o Li Tian pergunta por que ela não colocou um colchão e dormiu diretamente nele, e fala pra ela não se preocupar muito, que ele tá bem, e a Han Han pergunta onde é que tá o Xiaobai, e ele diz que o Xiaobai ficou ferido e não pode encontrar a Han Han por enquanto, e que é pra ela ficar dormindo ali que ele tem algumas coisas pra resolver ainda, e então ele coloca a Han Han pra dormir, e ele diz que por enquanto não existem animais domésticos mutantes, e que ele também não sabe qual a diferença entre esse sistema e os jogos online, e ele começa a ver umas recompensas de missões e pensa que essas recompensas são as mesmas coisas para os novatos. Ah, então é só isso? Não parece ser muito bom. Parece que com isso eu não consigo nem começar com a faca. Pera aí, mas o que é esse ponto de interrogação aqui? Ah, parece que as moedas comuns desse sistema são pontos, e essas sementes aqui podem ser plantadas na terra envenenada. Mas tem um problema, todas essas sementes são muito caras e eu não tenho nenhum dinheiro ainda. Bom, mas eu acabei de verificar a situação do abastecimento em casa. Aqueles que tiveram contato direto com o solo foram contaminados em diversas situações. Se a rede for desconectada agora, provavelmente levará algum tempo para se recuperar. E a situação lá fora não está muito otimista. Bem, mas o que eu poderia fazer? E o Li Tian começa a lembrar do que aconteceu com ele e com os animais. Eu tive uma ideia, essas fontes de poluição devem ser combatidas. E ele começa a pôr fogo em uma região da fazenda dele, e ele pensa que isso é um desperdício, mas não tem o que fazer. E ele vai entrando numa sala dentro do estábulo, e ele tinha guardado um arsenal de armas ali dentro, e então ele pega uma das pistolas, e ele diz que isso vai ser o suficiente,
E ele coloca o rádio comunicador do lado da Han Han. E então ele começa a sair do estábulo. E ele pega o carro dele e vai indo em direção à cidade. Nisso, um monte de animais começa a perseguir o carro dele. E ele pensa que os animais mutantes foram atraídos por ele. E que a única coisa que ele vai ter que fazer é acabar com eles. Nisso, acaba aparecendo um carro militar atirando nos animais. E o Lee-Chan pensa o que está acontecendo ali. E o carro militar acaba fechando ele. E o Lee-Chan vai freando o carro dele rapidamente. E no carro militar começa a sair uma arma de cima dele. E aquela arma vai apontando pro carro do Lee-Chan. E então o militar aparece segurando a arma. E ele fica olhando pro Lee-Chan dentro do carro. E ele diz pra alguém no telefone que o carro da estrada foi interceptado. E o Lee-Chan fica olhando pro símbolo no braço do militar. Parece que ele é do exército, então provavelmente ele tem uma base aqui próxima. Deve ter havido muitos tumultos na cidade. E eu ainda não recebi nenhuma ligação da Zonlin. E o militar diz pra ele que tá muito perigoso ali fora. E que não é pra ele ficar vagando assim com o carro dele. E o Lee-Chan fala que ele saiu porque não tinha mantimentos em casa. E pergunta pro militar qual a situação da cidade agora. E o militar diz que a área B foi atacada por gatos mutantes. E que os reforços chegarão rapidamente. E ele diz que se o Lee-Chan precisar de suprimentos, é pra ele ir até o ponto especial montado pelo governo. E diz que não é mais seguro ele ir pra cidade e fala pra ele ir pra casa mais cedo. E então os militares vão indo embora. E ele pensa que até aviões militares foram enviados, que parece que a situação não tá nada legal. Que embora ele tenha terminado com a Zonlin, a ex-namorada dele, que ele conversou no telefone lá, ele não vai poder ficar parado observando isso acontecer. Que é melhor ele dar uma olhada na cidade pra ver como é que ela tá. Porque no fim das contas ele ainda gosta dela. E a cena corta pra cidade. E a cidade parece que tá um caos. E o Lee-Chan vai olhando em volta. E no retrovisor do carro ele vai enxergando o carro da polícia. E ele pensa que agora só há carros da polícia na rua. E que receia que só carro de polícia e ambulância tá rodando agora. Nisso o pessoal da ambulância vai prestando socorro a uma mulher. E eles falam que ela perdeu muito sangue. E que ela tá sofrendo por uma doença pulmonar causada pela intoxicação alimentar. E eles dizem para preparar uma injeção rapidamente. E uma galera na cidade vai se intoxicando por conta da colheita. Que a terra foi contaminada pelo vírus. E a mulher fica chorando pro marido dela não deixar ela. Que é pra ele aguentar até a ambulância chegar. Parece que o sistema médico atual também está parcialmente paralisado e basicamente são incapazes de lidar com os efeitos colaterais das plantas. E ele começa a apertar o volante com raiva e ele pensa se ele realmente vai conseguir vencer esse jogo junto com a irmã dele. E ele vai passando por um lugar na rua e alguém diz para eles prestarem atenção que este é o escritório de compras de suprimentos de emergência designado pelo governo e fala que é para todos manterem a ordem. E ele fala pro pessoal fazer fila para comprar de maneira ordenada. E ele diz pro pessoal ser paciente porque todo mundo vai conseguir comprar a comida deles e que qualquer pessoa pode comprar 5 kg de arroz e também 5 kg de farinha branca e 1 kg de vegetais, mas só se tiver o documento de identidade válido. E uma galera começa a brigar falando pro outro não furar a fila, que ele já tava na fila há quase 5 horas. E o outro cara diz que ele já tava na fila, que ele só foi ao banheiro. E dentro de uma casa ali perto a filha começa a chorar pra mãe dizendo que tá com fome. E o Lee-Chan vai passando com o carro dele observando essa situação. Ele vê o pessoal brigando por conta da comida, e todos eles começam a ficar reclamando, a xingar, e o Lee-Chan pensa que ao virar à esquerda ele vai encontrar a casa que a namorada dele alugou, mas então um carro aparece na frente dele, e o Lee-Chan rapidamente já vai virando o volante para desviar, e então ele consegue parar a tempo do lado do carro, e um cara vai descendo desse carro, e ele vai carregando um saco junto com ele, e o cara pergunta pro Lee-Chan se ele tá ali para comprar as paradas dele, e o Lee-Chan pergunta o que o cara quer, e o cara diz que viu ele vagando pela loja de departamentos e que provavelmente o Lee-Chan quer comprar alguns grãos, mas que ele ainda não conseguiu comprar. E o cara já vai mostrando um saco cheio de abobrinha, tomate e diz que o Lee-Chan quiser ele pode comprar tudo. E o Lee-Chan fica olhando para aquilo e por conta da habilidade do olho da verdade que o sistema deu para ele, ele consegue ver que aquele alimento tá cheio de vírus. E o Lee-Chan pergunta se aquele cara ainda tem coragem de mostrar isso na frente dele, que ele vai fazer questão de cuidar de todas essas coisas. E o cara pergunta o que ele quer dizer e pergunta se o Lee-Chan não consegue confiar nele. E o cara fala pro Lee-Chan que só tava com pena dele porque ele não conseguiu comprar nada e que a única coisa que ele tava tentando fazer era vender as verduras dele. E o Lee-Chan chama ele de gordo e fala pra ele sair da frente dele. E o cara diz como ele ousa falar isso, que ele não é um homem gordo. E o Lee-Chan começa a encarar ele. Nisso o Lee-Chan já puxa o brinquedo e aponta pra cara dele. E o cara diz que ele é um bom cidadão, que ele só tava tentando vender as verduras dele. E o Lee-Chan diz que se ele continuar fazendo esse tipo de negócio maldoso, ele vai acabar com o cara e ninguém vai dizer nada. E ele fala pro cara sair logo da frente dele. E o cara começa a suar frio. E então o cara concorda e diz que vai fazer isso rapidamente. E o cara pensa que aquela pessoa conseguiu descobrir o segredo dele. E então o cara entra no carro e vai indo embora.
E o Li-chan vai andando pela cidade com o carro dele em busca da namorada, e então ele para num prédio, e ele vai subir nas escadas desse prédio, e ele começa a bater na porta da casa dela chamando por ela, e ele pensa se ela não tá em casa, e ele vai pegando a chave embaixo do tapete, e então ele abre a porta chamando por ela, e ele vê que a casa dela tá toda bagunçada e acha isso estranho, porque ela sempre foi uma pessoa tão limpa, e o Li-chan vai entrando no quarto dela, e ele percebe uma caixa de remédio ali em cima. Mas o que? Frutas e caixas de comprimidos contaminadas? Peraí, esses antibióticos, eles são da empresa de Tianhun. A reputação dessa empresa farmacêutica é ruim nessa região. Como ela poderia comprar esse tipo de remédio nessa empresa? Parece que não há nenhuma marca de sangue aqui na casa. Será que ela comeu acidentalmente alguma comida venenosa? Não é o estilo dela deixar a casa toda bagunçada desse jeito. Não há sinais de que a fechadura da porta tenha sido arrombada. Tudo isso é bem estranho. Mas onde é que ela poderia ir nesse mundo conturbado? E então a cena corta por um tempinho depois na fazenda do Li-chan. O sistema deu uma recompensa pra ele dizendo que o olho da verdade dele foi evoluído e que agora todos os objetos e criaturas serão exibidos na frente dele, e diz que a autoridade de proteção da base é de nível 1 e que é uma base de controle remoto. Mesmo que o jogador saia da base, ele poderá sentir o status de tempo real da base e também de todos os produtos do shopping a qualquer momento, e ele também pode fazer comandos na base a qualquer momento, e diz que a fazenda dele agora tem um tamanho de 30 hectares, que pode ser usado para pesca, criação de animais, plantio e construção, e o sistema diz que uma estufa foi criada. Depois de eu ganhar pontos o suficientes, eu posso atualizar os itens da fazenda, e isso serve para que não afete o desenvolvimento dos níveis da proteção contra as radiações. E o Li-chan começa a capinar, e o Li-chan escuta a Han chamando ele, falando que essas sementes brotaram mesmo, e o Xiaorui fica ali olhando para a plantinha, e o Li-chan aparece falando para ela deixar ele ver, e o sistema diz que aquilo ali é uma muda de tomate, e que o tempo até ficar maduro são de 4 horas, e o Li-chan pensa que isso é um sucesso, que as sementes à prova de radiação são exatamente como descritas no sistema. Isso é bom, isso é realmente bom, e o período de maturidade também é bem curto, contanto que ganhamos mais pontos, a Han e eu seremos capazes de sobreviver nesse mundo apocalíptico. E a Han fala que as sementes plantadas anteriormente murcharam, e que ela pensou que não haveria comida para ela no futuro, e que graças ao irmão dela eles conseguiram essas plantas. E o Li-chan fala que esse é o mínimo que ele poderia fazer, e pergunta se ela memorizou as regras que ele falou para ela memorizar, e a Han diz para ele não subestimar ela, e ela diz que ela não pode comer nenhum alimento dado por ninguém além do irmão dela, e ela diz também que não pode sair da fazenda sem o consentimento do irmão dela, e que se ela encontrar um animal se comportando de forma estranha para ela se esconder, e que é para ela ficar de olho no Xiaorui também para ele não comer as plantações. E o sistema diz que as colheitas à prova radiação estão maduras, e fala pro Li-chan coletar o mais rápido possível, e o Li-chan pensa que a colheita parece boa, e o sistema diz que os tomates são à prova de radiação e são ricos em nutrientes, e que o consumo a longo prazo pode efetivamente melhorar o tempo de armazenamento do corpo por 30 dias, e o Li-chan pensa se esse tomate também pode melhorar a aptidão física dele, e que agora só falta ele experimentar o gosto do tomate, e ele pensa que é tão doce que ele tá sentindo um calor por toda parte, que o cansaço dos dias anteriores de trabalho também desapareceram, e que, em outras palavras, no futuro, quando os alimentos forem escassos, ele não só terá alimentos, mas também poderá ganhar atributos à medida que as colheitas forem melhorando, e que isso é para fazer ele se considerar um agricultor como proprietário até o fim. E então o sistema aparece de novo e diz pro Li-chan abrir um shopping de permissão para comprar e atualizar o abrigo, e que todos os itens dependem de pontos para operar, e que os pontos correspondentes a diferentes funções são diferentes, que o sistema de troca é a única fonte de pontos. O sistema de troca é utilizado principalmente para recuperar colheitas, pecuária e minerais de carne, e está dividido em preços diferentes de acordo com os níveis diferentes, e que o primeiro nível é a cultivação à prova de radiação, e o segundo nível são as colheitas antigas de qualidade medicinal, já o terceiro nível são as colheitas poderosas em nível Deus, e o último nível é o Deus da colheita, e ele fala que as colheitas de grau de proteção contra a radiação é de nível 1, e que ele precisa de 100 pontos para evoluir o nível de colheita dele, e para evoluir para o nível 3 ele vai precisar de 1000, e para evoluir para o 4 ele vai precisar de 100.000, e o sistema diz que o serviço completo e centralizado, desde o fortalecimento do marketing até a reciclagem, contanto que ele tenha pontos suficientes, ele pode transformar a mansão em uma base militar por um curto período de tempo, e o Li-chan pensa que isso é incrível, que essa é apenas agricultura à prova de radiação, mas que existem ainda 3 outros níveis, e que os seus efeitos sobrepõem uns aos outros, e ele pensa que isso é bom e que ele vai dar uma olhada na antiga colheita de nível medicinal, e ele vai olhando para as cenouras, e ele diz que é digno de ser um medicamento antigo com a taxa de maturidade de apenas 10%, e o sistema fala que a taxa de crescimento de uma cenoura de grau medicinal antigo
com 100% de eficácia, remove todos os envenenamentos e as doenças dos outros efeitos negativos também, incluindo danos irreversíveis causados por efeitos negativos, e que o tempo de armazenamento é limitado, e ele pensa que isso é incrível, que agora não há necessidade de se preocupar com o tratamento médico, e ele pensa que é melhor vender 70% da comida e trocar por pontos, e guardar o restante na mochila como uma reserva de comida. E o sistema pergunta se ele deseja realmente reciclar 200 kg de colheitas agrícolas à prova de radiação, e o Lichan já vai dizendo que sim, e o sistema fala que ele ganhou 2.000 pontos, e que as colheitas medicinais antigas foram armazenadas, e as colheitas à prova de radiação vezes 30 kg foram coletadas em 8 armazéns, e ele dá parabéns pelo jogador ter completado a primeira conquista, e que agora ele recebeu um robô trabalhador inteligente do tipo agrícola, e o sistema spawna um robozinho do nada, e o Lichan pensa que realmente existe uma recompensa por reciclar pela primeira vez, que parece que esse sistema de conquista pode obter muitos bons resultados, e então o robozinho pula na mão dele, e o Lichan pensa que ele é bem pequeno e parece ser inútil, e ele se pergunta por que parece que o robô entendeu os pensamentos dele, e então o robozinho pula da mão dele, e ele já vai fatiando as colheitas em volta, e ele pensa se é o que ele realmente está pensando, que a consciência dele e o sistema estão conectados, e que o robô obtido através do sistema pode receber instruções diretamente do cérebro dele, e ele pensa que isso é bastante conveniente, mas que é apenas para ele tomar cuidado nas ordens que ele pensa para dar ao robô, um robô agrícola realmente poderoso. Eu tenho que ganhar mais pontos e trocar por um robô de combate, para que não precise me preocupar com a segurança da Han Han. Sim, isso vai ser realmente interessante. E o Lichan pergunta se a Han Han já comeu e diz para ela parar de assistir anime, e ele diz que hoje ele preparou um frango assado, e a Han Han já fica empolgada dizendo que vai comer várias coxas de frango, e o Lichan diz que isso é em comemoração à germinação das sementes bem-sucedida, e a Han Han pergunta se ele não deve poupar um pouco de comida para o futuro, e ele diz que ele pode replantar tudo, e que ele vai poder repartir os alimentos que eles acumularam antes, e ela fica olhando com cara de admiração pro irmão dela, e ele diz que ela pode comer à vontade, mas que se ela avisar a pessoa do lado de fora sobre a comida que eles estão tendo ali na casa deles, ela será punida e não poderá comer por 3 dias, e a Han Han fala que isso é bem cruel, e ela aceita e diz que não vai falar nada pra ninguém, e o Lichan fala pra ela comer logo porque ela deve estar com fome depois de só comer macarrão por 3 dias, e a Han Han fala que a primeira coxa de frango vai puxar o rei, e agradece a ele por proteger ela, e ela abraça o Xiao Rei e diz que ele é o melhor, mas então ela fica triste e diz que o Xiao Bai não deve estar se sentindo muito bem, o cachorro branco lá, e o Lichan fica olhando em silêncio pra ela, e ele fala pra ela não se preocupar que o Xiao Bai tá ferido e ela não vai poder ver ele por enquanto, mas quando ele estiver melhor ele vai poder sair e brincar com ela, e ele fala pra ela nunca ir ao sótão atrapalhar o sono do Xiao Bai, e ele vai lembrando do momento quando ele foi pra lá, o Xiao Bai ainda tá fora de controle, mas então o sistema aparece e diz que alguém tá se aproximando da base dele, e ele fala pro sistema acessar a tela de monitoramento, e o sistema começa a escanear o rosto da pessoa, e diz que é um homem de 42 anos, e que não representa nenhuma ameaça, e o Lichan começa a olhar pra ele, e se pergunta se aquele é o tio dele e como é que ele chegou ali, e ele vai chegando na frente do portão e pergunta o que há de errado com o tio dele, e ele diz que tem algo pra pedir pro Lichan, e o Lichan pergunta o que é, e ele pergunta pro Lichan se ele tem alguma comida extra na fazenda dele, que ele realmente não teve escolha porque a casa dele foi roubada, e toda a comida armazenada nela foi roubada também, e a comida no mercado é muito cara, e ele pergunta pro Lichan se ele pode dar um pouco de comida pra ele que ele vai pagar, e o Lichan fica olhando pra ele em silêncio, e ele pede desculpa e diz que não tem estoque ali, que o lote de alimento cultivado anteriormente também foi destruído pela mutação, e o homem pergunta se isso também aconteceu com ele, e ele fala que além disso ele pediu pra muitos parentes, mas eles disseram que não tinha comida extra pra emprestar a ele, e ele fala que ele é uma vergonha como pessoa, e o Lichan diz que pode dar algumas rações pra ele, mas não muito, e agradece por ter cuidado da família dele, e o tio começa a agradecer a ele, não sei se é o tio de verdade, mas ele chama de tio aqui, e o Lichan diz que os únicos que consegue distinguir são esses macarrões instantâneos, e ele fala pro tio depois arranjar tempo pra conseguir comida, e o tio agradece a ele e fala que tá tudo bem, e o Lichan deseja boa sorte pra ele, e o tio se vira e deseja boa sorte pra ele também, e o Lichan pensa que esses alimentos só podem sustentar sua família por alguns dias, que embora não falte comida agora pra ele, no futuro as pessoas serão imprevisíveis, e ele ainda tem que aprender a esconder os segredos dele, e que ele não precisa dos vegetais comuns armazenados no congelador, então não tem problema em dar um pouquinho pra ele essa noite. Então ele e a irmã dele vão saindo de carro, e a Han Han disse que queria ficar em casa assistindo anime, e o Lichan fala que os animais mutantes ao redor da fazenda ainda não foram limpos, e ele ficaria preocupado se deixasse ela sozinha em casa, e a Han Han pergunta pra onde eles vão, e o Lichan fala que vai visitar a pessoa que veio alguns dias na casa dele,
que ele vai levar um pouquinho de comida pra ele, e a Han diz que lembra dele, que ele é muito entusiasmado, e que ele também tem um irmão mais velho, que sempre dava doces pra ela. E o Li Chan pergunta pra ela se ela esqueceu que ele disse que ela só pode comer doce uma vez por dia, e a Han fala que ela só tava brincando, que ela não comeu nenhum doce, e o Li Chan pensa que aquilo ali tá muito quieto, que nenhum cachorro latiu, que o medo de animais domésticos mutantes deve ser combatido, e ele vai passando por uma vizinhança, e a Han fala que também trouxe o lanche dela, mas então o Li Chan começa a escutar alguém gritando, e a pessoa diz que não é pra assustar o pai dele assim, e então a pessoa dentro da casa começa a tossir, e o pai diz que ele tava bom agora há pouco, porque que ele ficou assim do nada, e o filho continua tossindo ali, e o Li Chan pensa se é aquela mesma pessoa que foi visitar ele, e a Han diz que o filho do tio Nan vomitou muito sangue e pergunta se ele vai morrer, e o Li Chan diz que tá tudo bem, que não é pra ela ficar olhando pra isso. Os sintomas parece que ele comeu aqueles vegetais estragados por engano. Esses alimentos secos são consumidos tão rapidamente. Espera um pouco, essa não seria uma boa chance para experimentar o meu novo sistema? Será que depois que ele comer os vegetais ele vai sobreviver? Bom, isso vai depender da sorte dele. E o pai diz pro filho se deitar rapidamente, e diz que esses médicos charlatões não sabem de nada, que eles falaram que não havia nada de errado com o filho dele, e o pai fica chorando se perguntando o que deve fazer ali naquela situação. E então o Li Chan joga a bolsa de comida pela janela, e a bolsa vai caindo em cima da cama do filho, e o pai fica olhando se perguntando quem foi que fez isso, e o pai grita para aqueles vândalos saírem dali, porque que eles ficam quebrando a casa dos outros, e o filho diz pro pai esperar 1 minuto, e ele manda o pai dar uma olhada naquela sacola, e o pai diz que vai fazer isso, mas que não é pra ele se mexer muito, e então o pai começa a olhar dentro da sacola, e ele fica surpreso porque tem um monte de comida ali, e fala que aquela comida tá bem fresca, e ele percebe que tem uma bola de papel ali dentro, e ele percebe que é uma cenoura e que tem um papel escrito junto com ela, e no papel tá escrito se ele não quiser que o filho dele morra, é pra ele dar essa cenoura pro filho, e o pai fala que nem mesmo os hospitais conseguiram curar a doença do filho, porque que ele acha que uma mera cenoura vai fazer isso, e ele diz que num momento como esse esses vegetais não servem pra nada, e ele diz que ele foi um pai horrível, e o filho vai fechando os olhos, e o pai fica ali chorando do lado dele, e o filho diz que quer tentar, que se ele realmente for morrer, ele pelo menos quer tentar comer aquela cenoura. E o pai ficou olhando pra ele, e ele diz que os hospitais não conseguiram curá-lo de qualquer maneira, e se pergunta se ele vai acabar vendo o filho dele morrer na frente dele. E então ele vai dando a cenoura pro filho e diz pra ele mastigar, e o filho vai comendo aquela cenoura, e então de repente começa a acontecer algo com ele, e o pai pergunta o que ele tá sentindo, e então o filho começa a vomitar no chão, e ele vai cuspindo a intoxicação no corpo dele, e de repente a pele dele começa a voltar ao normal, e o pai fica feliz ao ver aquilo, e ele comemora dizendo que finalmente o filho dele foi curado, e do lado de fora o Li Chan ficou escutando tudo. Nisso a luz do poste começa a brilhar, e a energia do poste de repente volta. Parece que a energia foi restaurada, então o sinal do celular agora deve estar melhor. E o Li Chan começa a ligar para a ex-namorada dele, e então aparece a mensagem dizendo que o número que ele discute está indisponível no momento, que é para ele ligar novamente mais tarde. E a cena corta pro celular da ex-namorada dele tocando, e o pessoal lá na frente pergunta de quem é esse celular que tá tocando. Provavelmente esses caras sequestraram a ex-namorada dele, e um dos caras fala que o sinal parece que foi restaurado, e o outro cara fala que o celular de trás pertence à mulher e diz pro outro cara ir lá e desligar o telefone dela, e o cara pergunta quanto eles podem compartilhar depois de entregar esse lote, e o outro diz que pelo menos não deverá se preocupar com comida e bebida por alguns meses, e o cara fala que é só seguir o irmão gordo dele que ele vai ganhar muita energia, e o cara se pergunta por que aquelas pessoas estão querendo essa mulher, e o outro diz que não importa, que é pra ele manter a boca fechada, que quando eles entregarem a mulher eles vão ganhar a recompensa deles. E a cena corta pro carro do Li Chan. A Han diz que viu o Shao Chan vomitando sangue, e que apenas por comer uma cenoura ele ficou bem novamente, e ela diz todo empolgado que o corpo dele de azul voltou ao normal e que isso é tão legal. E o Li Chan pensa que essa garota gosta tanto de animação, que até as suas descrições são tão gráficas. Mas então algo começa a se aproximar do carro dele, e o Li Chan percebe que tem algo de errado, e ele pensa que aquela coisa subiu em cima do carro dele, e ele começa a olhar pra cima e vê um bicho lá, e aquele macaco começa a fazer um barulho muito alto, e o Li Chan se pergunta por que o macaco apareceu ali de repente, e ele começa a fazer umas manobras no carro pro macaco descer dali, e o macaco vai tentando acertar ele, e o Li Chan rapidamente vai pegando a arma e fala pra Han se abaixar, e ele começa a atirar em direção ao macaco, e o macaco acaba caindo na frente do carro, e o Li Chan vai acelerando o carro em direção à árvore, e ele vai empurrando o macaco com o carro, e ele coloca a mão para proteger a Han, e então ele prensa o macaco com o carro na árvore, e ele já vai apontando a arma pro macaco, e ele já vai dando um disparo na cabeça dele. Nisso ele sai do carro para dar uma olhada nesse macaco, e ele joga o macaco no chão e percebe que ele tem um número de série no braço dele. Pera aí, de onde veio isso?
não existem fazendas de reprodução e nem zoológicos nas proximidades. E ele lembra do remédio que ele viu na casa da namorada dele, e ele pensa que só há uma explicação para isso. Então começa a chover e caem uns raios em toda a cidade, e a cena corta para a fazenda do Li Chan, e o Li Chan fala para Han Han assistir algumas animações que ele tem algumas coisas para fazer, e ele vai indo naquele quarto onde ele prendeu o Xiao Bai, e ele vai encostando de junto da gaiola dele, e o Xiao Bai já começa a latir para ele, e o Li Chan pensa que vai ver se isso funciona com ele, e o sistema pergunta se ele realmente quer tirar a cenoura do inventário, e ele diz que sim, uma vez que esse medicamento pode remover toxinas de vegetais com radiação. Será que você definitivamente pode voltar ao que era antes? E ele vai colocando a cenoura na boca do Xiao Bai, e ele vai forçando o Xiao Bai a comer a cenoura. Vamos, isso tem que dar certo. Mas então o Xiao Bai continua latindo pra ele, e o Xiao Bai já vai pulando pra cima dele querendo morder ele. E então a Han Han começa a escutar uns barulhos de trovão, e começa a cair uns raios perto deles, e a Han Han pensa que esse raio tá muito forte, que é um pouco assustador, e se pergunta onde é que tá o irmão dela, e ela pensa que não pode ficar esperando ali, que ela vai ir atrás dele, e ela vê que ele tá no sótão onde tava o Xiao Bai, e ela pensa que vai dar um susto nele, então a Han Han começa a se aproximar de fininho atrás dele, e ela dá um grito para tentar assustar o Li Chan, e o Li Chan pergunta por que ela tá ali, e ela pergunta se ele tá assustado dessa vez, mas então ela fica em choque com o que vê ali na frente dela, e ela fica olhando pro Xiao Bai morto, então de repente ela desmaia, e o Li Chan pergunta se ela tá bem, e ela pergunta por que que isso aconteceu, que eles tinham aquela cenoura que salvava vidas, então era só alimentar o Xiao Bai com ela, e ele diz que as cenouras não podem salvar os organismos vivos que foram infectados e que sofreram as mutações, e ela fica chorando dizendo que não quer que o Xiao Bai vá embora, e o Li Chan fica tentando confortar ela, e então um tempo depois eles enterram o Xiao Bai, e a Han Han fica ali em silêncio e em luto, e então o Li Chan segura na mão dela, e ele diz que tá ficando um pouco frio ali, que é pra eles voltarem agora. Um tempo depois a Han Han tá assistindo os animes dela, e o Li Chan chama ela pra poder comer a comida favorita dela, mas ela fica ali assistindo em silêncio e não responde ele, e o Li Chan começa a respirar fundo, e ele diz pro Xiao Rei ficar em casa com ela. Alguns minutos depois o sistema diz que as colheitas à prova de radiação estão maduras, e diz pro Li Chan colher elas a tempo, e ele já coleta todas as colheitas, e diz que dessa vez ele recebeu 500 kg de colheita, e o Li Chan pensa que esse robozinho é bem útil, e o Li Chan vai resgatando os pontos que ele ganhou, e ele começa a aprimorar a estufa dele, e a estufa é evoluída para o nível 2, mas então o sistema dá um aviso para ele, e diz que a classificação de defesa dele é de nível 3, e que isso só pode impedir a intrusão de pequenos animais selvagens, e que isso representa um risco extremo e elevado, e ele recomenda estabelecer um sistema de defesa mais rápido possível. Realmente, a principal propriedade é melhorar primeiro o fator de segurança da fazenda. Os ganhos provenientes do aumento dos pontos de nível da colheita não são elevados ao nível atual. A expansão da produção pode ser adiada, e o sistema atualiza o nível de proteção para o nível 2, e diz que a grade de parede foi comprada com sucesso, e ele diz que o Li Chan recebeu um cruzeiro do radar. Não restam muitos pontos, então não tem como conseguir alguns guardas mecânicos para Han Han. Peraí, mas o que é isso? Eu poderia pegar esse robô, mas são 3.500 pontos e eu não tenho pontos suficientes. Mas pensando nisso, basta vender os grãos armazenados. E se eu ficar sem pontos, basta ganhar novamente. E assim eu consigo obter ambos primeiro. E ele vai comprando um cachorro robô. E o sistema diz que a compra dele foi bem sucedida e que agora ele obteve um cachorro robô e um beija-flor. E o Li Chan dá o comando pro beija-flor esmagar as folhas caídas. E o beija-flor começa a disparar algumas balas. E as balas acertam certeiro nas folhas caindo. E o Li Chan pensa que isso é incrível, que agora o ataque de patrulha em área está disponível. Bom, agora vamos observar a força desse cachorro robô. E ele dá o comando pro cachorro destruir aquela pedra. E então o cachorro começa a carregar um raio, e ele lança um raio pela boca dele. E o Li Chan fica surpreso com isso e pensa que isso é roubado demais, que agora ele se sente muito mais aliviado. E então ele vai chegando perto da Han Han, e o cachorro robô vai cheirando ela, e a Han Han começa a olhar pro cachorro. E o Li Chan diz que ele vai seguir e proteger ela de agora em diante, e ele fala para ela dar um nome a ele, e sugere para ela dar um nome para ele de Xiao Bai, e a Han Han começa a chorar e diz que isso é ótimo, e a cena corta para uma empresa. Alguém fala que a amostra descontrolada foi limpa, e que apenas os dados do número 7 estão aumentando de forma constante, que agora ele pode quebrar facilmente placas de aço, e ainda com 5 milímetros de espessura, e o cara pergunta como é que vai o outro lado, e ele diz que o vice-presidente Ren já estava muito insatisfeito com a capacidade deles de doar equipamentos médicos, e que se isso fosse descoberto eles reportariam a sede e isso seria ruim.
E esse cara aqui é o gerente geral da empresa farmacêutica de Chang-Hun, daquele remédio lá. E ele diz que é apenas um filme feminino com um pouco de fundo, e que além do mais esse assunto foi resolvido em segredo, e que se ela quisesse investigar ela teria que saber por onde começar. E o cara diz pra ele não deixar que aquela mulher estrague o negócio dele e fala pro cara sair da sala agora. E ele fica ali rodando na cadeira dele, e ele diz que talvez haja uma grande riqueza por trás disso. E a mulher pergunta onde é que tá o Chang Yu, e a outra pede desculpa pra vice-presidente, e diz que ele não tá na empresa agora, e ela fala que a vice-presidente tá tornando isso muito difícil pra ela. Então a vice-presidente vai abrindo a porta, e ela pergunta pro Chang Yu o que ele tá pensando com a cabeça de porco dele, que agora todo o sistema médico de Nanshan está paralisado. Com uma empresa médica, ele deve agora levar os seus funcionários a cooperar ativamente com o hospital e também doar equipamentos médicos, e em vez de ficar ocupado fazendo experimentos com animais. E o cara diz que esse é o escritório do gerente geral e que receia que ela não seja apropriada para ela invadir assim do nada. E ele fala que ele é um empresário e a natureza de um empresário é fazer tudo com base no lucro, que para essa doença da classe mundial, ele não crê que os métodos médicos atuais possam fazer alguma coisa. E ela pergunta o que ele quer dizer com isso, e o cara diz que ela também é uma acionista da empresa e tem direito ao recebimento dos dividendos, mas pergunta se ela pode imaginar as recompensas se eles pudessem desenvolver uma solução para essa doença. E ela pergunta então se a pesquisa dele fez algum avanço, e diz que mesmo que o governo federal não tenha notícias de desenvolvimento de um medicamento específico, ela vai ter que ir ao laboratório deles fazer uma visita. E o cara diz que ela só pode estar brincando, como é que ela poderia ser tão rápida? Se ela, a vice-presidente, pudesse cooperar mais com o trabalho e aumentar a entrada de mão de obra, o progresso desse projeto seria definitivamente mais rápido. E ela diz que vai ter que ir ao laboratório para verificar o progresso e que também tem que dar uma olhada antes de poder cooperar com o trabalho. E o cara concorda e diz que vai providenciar uma escolta pessoal para ela. E então eles vão saindo daquela sala e o cara atrás dela fala que a equipe técnica diz que o seu tempo de escritório é muito curto e só podem fazer uma varredura aproximada, mas se entrar pro laboratório secreto provavelmente não vai ficar no escritório. E ela diz que o gerente geral é realmente uma pessoa esperta, e ela pergunta se o experimentador capturado foi recrutado, e o cara diz que não, que eles estavam vendados todas as vezes que entraram ali, mas que eles têm um cartão e a chave, e ela diz que isso é muito bom, e ele vai dando o cartão pra ela, e ela pensa que onde mais poderia ser além desses lugares, e a cena já corta pro laboratório. O cara diz que ele é o Tuzi, o responsável por acompanhar ela e explicar o que está acontecendo naquele momento, e ele diz que vai mostrar a localização para ela, e ela concorda e diz que primeiro vai verificar o progresso dos sujeitos experimentais. E então, chegando no lugar, ela pergunta se esse é o único sujeito experimental no 7º lote de experimentos que não enlouqueceram, e o cara fala que o poder dele aumentou 10 vezes, que embora ele não seja tão estúpido e sanguinário quanto o produto fracassado, mas ainda é instável e agressivo. E então alguém chega na sala ali, chamando pelo diretor, e a pessoa começa a cochichar algo pra ele, e o diretor pergunta como isso é possível, e a pessoa diz que eles não têm escolha a não ser dar uma olhada, e o diretor diz que sente muito por não poder acompanhar ela para explicar o caso de emergência, e que ele vai trazer um colega dele ali para supervisionar ela, e ela diz que não importa, apenas é uma questão de rotina, que ela apenas vai dar uma volta ali e ir embora, e o diretor diz que receia que isso não esteja em conformidade com os regulamentos, e ela diz que esse lugar está sob vigilância, com o que ele tem que se preocupar, e ela fala pra ele ir rápido, senão ele vai atrasar os assuntos importantes. E o diretor vai saindo e diz que sempre vai estar atento à segurança dela. E então ela começa a se conectar com alguém, e ela fala pra pessoa que é hora de agir, e o cara começa a invadir o sistema de segurança, e ela fala pra pessoa encontrar a entrada escondida, e o cara diz que fica no canto no nordeste, que a parede deve ser oco ou algo que possa ser pressionado, e que ela só tem 30 minutos. E então ela começa a apertar algo na parede, e de repente uma sala se abre na frente dela, e ela fica surpresa com tudo aquilo, e a pessoa que ela tá conversando pergunta como é que tá a situação ali, e ela diz que tá pior do que imaginava, e aquele cara pergunta se deve solicitar a intervenção da sede, e ela diz que ainda não, que é pra esperar 1 minuto, e ela fica olhando pra algo, e ela vê um bicho diferenciado preso ali dentro da cápsula. Nisso a cena corta pro Li Chan, o sistema diz que o milho radioativo dele tá maduro, e o Li Chan chama a irmã dela pra ajudar a terminar ali o trabalho, para que eles possam jantar mais cedo, e a Han Han diz que vai querer comer milho grelhado dessa vez, e ele pergunta se ela tá com fome tão cedo, e a Han Han fala que tá com tanta fome que ela não tem nem energia para colher os milhos, e o Li Chan diz que é para ela pegar um pouco de lenha seca, que ele vai assar uns milhos para ela com manteiga, e ela já vai toda empolgada dizendo que isso é ótimo, e a Han Han pergunta se ela vai engordar depois de comer tudo isso, e o Li Chan pensa que na verdade o apetite da irmãzinha dele tá maior que o dele ultimamente,
E ele diz pra ela que essa colheita é pra fortalecer o corpo deles, que à medida que o seu físico cresce, as suas necessidades de nutrientes aumentam cada vez mais, e que se ela ainda estiver crescendo, ela vai comer e não vai engordar, e pelo contrário, ela vai se tornar mais alta ainda. E o sistema mostra o status dela e diz que a idade dela é de 6 anos, e diz que a resistência dela é de 11. E o Lee-chan pensa que depois dela comer todos esses vegetais ela vai crescer muito, que se ela continuar comendo assim ela vai virar a Barbie King Kong. E ele pensa que a irmãzinha dele vai ficar toda musculosa, mas então ele para pra pensar por que ele fica pensando nesse tipo de coisa, e ele começa a rir sozinho. E a Han fala que o milho grelhado é muito bom, e o Lee-chan diz que vai fazer outro milho pra ela. E então o sistema aparece dizendo que tem visitantes na área dele, e o Lee-chan pensa quem é que tá visitando ele dessa vez, e ele vê que é aquela mesma pessoa que ele tinha ajudado anteriormente, e pensa que esses são os alimentos que ele deu anteriormente pra ele, mas ele fica em dúvida se é realmente aquela pessoa,